A Microsoft era uma empresa que o governo americano falou que eles eram monopolistas, tinha que quebrar o monopólio. E o Bill Gates, ele mudou essa imagem ao longo do tempo, virou um filantropo. E o dinheiro que ele pega, ele não dá pro governo. É ONGs próprias, tipo isso, né? Ele cria uma fundação, já como um pouquinho de liberdade econômica faz diferença. Se não tivesse o Uber, a pessoa vai ficar desempregado, não ia ter como trabalhar. Tendo o Uber e o cara tendo uma carteira de... Porque de vez em quando eu falo lá que, olha, eu acho que imposto sobre... Acho não, né? Tem aqui os motivos, né, pautados para eu falar que é uma política ruim, você querer tributar mais rico, bilionário, etc. Inclusive, que é uma besteira você falar fala que eles não existem. Que não deveria, inclusive, tarifar os tem esse bilionários. ponto, né? Porque eu falo o seguinte, vamos pensar em alocação de capital. Olha o que o Jeff Bezos fez. Ele pegou uma empresa do nada e transformou a empresa em algo que vale 1,6 trilhão de dólares. A Amazon sozinha é mais valiosa que a Bolsa de Valores inteira do Brasil. Foi isso que ele conseguiu fazer, né? Esse cara. E por que ele fez isso? Porque ele aloca muito bem capital. Ele é incrível nessa atividade. Tanto que a Amazon não paga dividendos, todo o dinheiro que eles ganham, eles reinvestem na empresa. O Jeff Bezos não tirou R$1 da Amazon, tirando o prolabore dele, né? O lucro era reinvestido. E o Estado não consegue reinvestir tão bem quanto a Amazon. Então é uma questão de pensar, vale a pena você cobrar imposto desse cara? Porque afinal de contas ele usa tão bem o dinheiro que se reverte em ganho para os seus clientes em preços cada vez menores na Amazon, no Amazon Prime mais barato, que dá acesso à cultura para muita gente, num mercado Whole Foods, por exemplo, que ele comprou com contas mais baratas. Tem o Fábio que trabalha no suporte do meu curso, mora nos Estados Unidos, ele falou, Bruno, minha conta, desde que ele comprou o Whole Foods, barateou em 28% em um mundo com uma inflação crescente. Ou seja, ele facilitou, valor ele criou. Deixou mais barato comer saudável, orgânico. Sim, ele gerou muito valor. Então, se esse cara aloca tão bem o capital e o governo aloca mal, porque gasta muito mal o dinheiro, vale muito mais a pena deixar o dinheiro na mão desse camarada do que na mão do governo. Só que o pessoal fala pra mim, poxa, mas você fala isso, mas os próprios bilionários estão querendo pagar mais imposto. Os próprios bilionários estão apoiando organizações de esquerda. E aí eu levanto a sobrancelha e pergunto, para cima de Moá? Sério mesmo? Vocês acham isso, pessoal? Não dá. Assim, a gente até brinca, eu e o Bruno, que quando o pessoal aqui que tem muito dinheiro fala que precisa de mais imposto, fala, emite DARF, rapaz. Põe aí o DARF, põe seu nome paga voluntariamente, lá. Paga voluntariamente pro governo e faz, pode até fazer um marketing, de repente. Põe lá aquele checão, imprime bem grandão, sabe? Um DARF gigante. Influencia as outras pessoas a fazerem. Mas não fica tentando cooptar as outras pessoas a pagar cada vez mais imposto. Você vê eles fazendo isso? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Pois é, sabe o que eu vejo quando eles querem fazer alguma coisa boa? Não tem. Então, o que eles fazem, pelo que eu vejo, é o seguinte, né? Você pode pegar até o Bill Gates. O Bill Gates ele já teve uma fama muito ruim, porque a Microsoft era uma empresa que o governo americano falou que eles eram monopolistas, tinha que quebrar o monopólio. Eu lembro até que nos anos 90, quando queriam falar mal do Bill Gates, falavam que ele queria ser Thomas Edison, que era um inventor, inventou muita coisa, né? Mas na verdade era Rockefeller, era um monopolista malvadão. E o Bill Gates, ele mudou essa imagem ao longo do tempo, virou um filantropo. E o dinheiro que ele pega, ele não dá pro governo. É ONGs próprias, tipo isso, né? Ele cria uma fundação, porque ele sabe, como um cara que aloca capital bem também, assim como o Warren Buffett, que é um amigão dele, eles sabem que o dinheiro rende mais na mão da iniciativa privada. Tanto que o Bill Gates coloca muito dinheiro na Fundação Bill e Melinda Gates, ajuda uma série de projetos. É um trabalho, eu discordo dele em vários pontos políticos, né? Sempre que a gente conversa eu falo isso pra ele. Mas nessa parte humanitária, o Bill Gates ajudou a acabar com a poliomielite no mundo. Porque pra cada $1 que o Rotary consegue, ele doa mais um. E ele fazendo isso tão bem feito, o Warren Buffett já falou que quando ele morrer, metade da fortuna dele vai pra fundação que os filhos dele abriram, cada filho dele tem uma fundação, e a outra metade vai pra Fundação Bill e Melinda Gates. Pergunta se ele vai deixar pro governo. Ele sabe que os caras não alocam bem o dinheiro. Mal, exato. Então eles ficam nisso, né? Bilionário tem que pagar mais imposto, mas eles mesmos entendem que o governo não aloca bem o dinheiro e ficam mandando pra instituições que vão fazer isso de maneira privada. Sem falar que enquanto eles falam isso de pagar mais imposto, as empresas deles não fazem a mesma coisa. A Microsoft tem sede, por exemplo, em vários locais do mundo onde a tributação é mais favorável, e dentro dos Estados Unidos usa uma sede em Delaware, que é um local onde você, e a gente viu isso que a gente pensou em abrir empresa lá, você não paga tributos pro dinheiro que vem de fora dos Estados Unidos e entra por Delaware. Além do que, tem também uma questão de segurança jurídica lá que facilita algumas coisas para as empresas, mas ele deixa aquela sede lá justamente pensando em pagar menos imposto. Se ele paga menos imposto, é um componente a menos no preço do produto, ele consegue se tornar mais competitivo e o produto chega mais barato pra gente. Sobretudo se tiver competição também auxiliando a baixar os preços.
Sim, exatamente. Eu acho que o nome desse podcast devia mudar para Tem Louco, mas não tem burro. Porque é o ponto, basicamente, que nós conseguimos chegar aqui em comum, de que ninguém é burro. Então, essa história de, vamos pagar imposto, vamos deixar na mão do governo. Ainda mais se você pega... O governo dos Estados Unidos é muito gastão ultimamente, diminuiu bastante as posições da liberdade econômica por causa dessas políticas e tudo mais, mas ainda é um estado bem diferente do brasileiro, com tantos problemas. Imagina, se nos Estados Unidos ele já tem um problema de gastar dinheiro demais, imagina no Brasil, que você tem todas essas regalias, privilégios a políticos. Inclusive, se fala tanto de desigualdade, a maior desigualdade no Brasil é entre a classe política, né, o funcionalismo público e a iniciativa privada. Então, as pessoas não veem as desigualdades que importam. Aliás, no livro As 6 Lições do Mises, ele fala que a desigualdade que mais deveria ser atacada não é a desigualdade entre um pobre e um rico em países livres, que aí a diferença vai ser qual é o relógio ou qual é o carro. Então, você tem um Chevrolet ou você tem um Cadillac, ambos fazem o papel deles, mas um é mais luxuoso que o outro, mas ambos têm carro. A maior desigualdade, a desigualdade mais importante é de pessoas em países pobres com as pessoas de países ricos. Por que os países são ricos? Por que eles são prósperos? É porque aquela população especial é mágica ou fez alguma coisa que caiu do céu? Não, é porque teve prosperidade por causa de liberdade econômica. Será que são os indivíduos em si são melhores do que os brasileiros, né? Porque a gente é pouco produtivo aqui, mas bota um brasileiro no ambiente alemão para ver se não produz igual. Exatamente. A produtividade brasileira é 25% só da produtividade de um trabalhador americano, e não por incapacidade do brasileiro, mas porque a gente tem uma tecnologia muito baixa, né? Um acesso baixo à tecnologia, um acesso ruim à educação, infraestrutura ruim e legislação trabalhista muito alta, e aí também vão incluir aí os impostos, tudo que deixa mais caro, né? Quanto mais cara essa cadeia, pior. Então, no fim das contas, eu acho que a conclusão, Bru e Malu, é que o principal que deve ser atacado é essa estrutura gigantesca de Estado, esse ambiente de negócios que fica muito ruim para a pessoa pequena ascender, e não quem já gerou riqueza e gera empregos e facilidades. E sabe quem está ajudando a atacar isso, ironicamente? Quem? Ironicamente, né? Quem? Os bilionários, porque você vê durante a pandemia o tanto de pessoas que começaram a usar as ferramentas online, do Amazon Web Services, o pessoal que usa o Google, né, para colocar a sua loja, pagar anúncio no Google, o pessoal que criou canais no YouTube, criou perfis no Instagram, começaram a fazer alguma coisa. Negócio digital, né? Ou o Uber é um outro exemplo, né? Quantas pessoas durante a pandemia os negócios não fecharam, perderam o emprego e em um dia se cadastraram num aplicativo que foi altamente combatido por uma série de governos, porque mexia com o lobby dos taxistas, mas veja como um pouquinho de liberdade econômica faz diferença. Se não tivesse o Uber, o pessoal ia ficar desempregado e não ia ter como trabalhar. Tendo o Uber e o cara tendo uma carteira de motorista, ele conseguiu... Ele ao menos pode ter o dinheiro para se manter. Não, e aí exato. vão falar o quê? Que é exploração, sendo que é um contrato voluntário. Mas é porque ele não tinha outra opção. Isso é uma falácia também gigantesca, né? Ele não tem opção, ele foi demitido, ele não tinha outra opção, e daí ele aceitou trabalhar como Uber com aquelas horas que ele fala quantas horas ele quer trabalhar, e aí ele vê se ele quer trabalhar de fim de semana, dele, nas condições que ele quer, com o carro dele, né? Mas tudo bem. Ou nem dele, ele pode alugar um carro também. Ele pode alugar, que é um outro benefício, mas aí ele tá sendo explorado. Tá bom, então aumenta-se a burocracia pro Uber, coloca todo mundo embaixo da CLT. O que vai acontecer com essa empresa? Gente, não precisa ser um gênio para entender. A empresa ou vai reduzir demais as suas posições ou vai acabar. E aí, quem não tinha essa opção não vai ter nenhuma. Pois é só pensar, esse pessoal que faz Uber hoje estava melhor antes ou depois do Uber? Eu conheço um monte de gente que prefere Uber. Exato, hoje. Porque tem flexibilidade. E às vezes ele até consegue fazer outros trabalhos, freelancer. E aí ele consegue fazer... complementa a renda dele com Exatamente. Uber. E aí nós chegamos, na minha opinião, no ápice do podcast, antes da gente terminar, que é o fato de que esses camaradas que inventaram, né, como por exemplo os próprios criadores do Uber, que ficaram bilionários com isso, esses caras que criaram essas invenções maravilhosas e ficaram desigualmente mais ricos, eles ajudaram a diminuir a pobreza no mundo.